Olá, Motolama na área. Toda vez que aparece uma moto no filme, o filme já começa a ficar interessante. E comentar sobre as cenas das motos no filme fica melhor ainda. Tanto é que já fiz 2 vídeos falando sobre moto no cinema. E toda vez que eu falo sobre isso, parece que eu sempre esqueço algum filme. Ou seja, é um assunto inesgotável. Inclusive, desta vez, achei alguns making-of de alguns filmes. Para quem não está familiarizado, making-of é sobre como fizeram certas cenas do filme antes da computação gráfica. E por mais que melhore a computação gráfica e a inteligência artificial, nunca fica igual a cena filmada na real, com os atores lá no local. E isso é importante porque é o que dá realmente a imersão no filme. Imersão é aquela sensação que você tem de estar dentro do filme, participando da ação do filme. E toda vez que aparece um negócio que você vê que é fake, quebra essa imersão. Só para dar um exemplo, uma vez eu estava assistindo um filme sobre um espião israelense que foi buscar um agente nazista lá na Argentina, e o filme se passa em 1959. E tem uma cena que o cara vem andando pela rua com aquele monte de carro antigo no meio da rua e de repente ele se depara com uma Kombi Clipper 1980. Porra, uma Kombi Clipper 1980 num filme que se passa em 1959? Quebrou o clima do filme. Se pelo menos fosse uma Kombi 1960, uma coisa qualquer assim, vá lá. Mas uma Kombi Clipper? Pois é, aquilo quebrou o clima e larguei o filme. E o mesmo acontece com computação gráfica, quando o dedo digital fica evidente. Mais ou menos como no filme Vingador do Futuro de 1984, na época ainda não tinha computação gráfica, a cena que ele passa pela alfândega e tem uma máscara de ferro, que a máscara se abre e aparece uma cabeça de boneco dentro, tentando imitar a do Schwarzenegger. Mas você vê que evidentemente o troço é fake. Quando alguém conta uma história, e filme é uma forma de contar a história, trata-se de um processo de envolvimento profundo com a história. E isso varia conforme o filme ou a história. Mesmo que seja um filme de fantasia, como por exemplo O Senhor dos Anéis, tudo no filme tem que estar de acordo com o que está sendo contado, senão quebra o clima. E isso acontece até com vídeos do YouTube. Imagina se de repente eu aparecesse vestido de Obelix. Olha só. Nada a ver, né? Hoje vamos falar mais um pouco sobre as motos no cinema. Inclusive vou falar um pouco sobre os filmes nacionais com motos e contar alguns making-of de alguns filmes. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Desde o primeiro filme feito em 1888, que foi filmado uma cena no jardim da França, assistir a filmes virou um dos passatempos mais requisitados. E nessa mesma onda, o YouTube foi a evolução natural. E por conseguinte, surgiu o Motolama para contar como foi a evolução tanto do cinema quanto do motociclismo. Mas isso só é possível se você estiver inscrito no canal, der aquele like gostoso e compartilhar nas suas redes sociais, Telegram, Facebook, Orkut, até pelo cu. Valeu! Como já disse anteriormente, já fiz 2 vídeos falando de motos no cinema. E foi graças a um desses vídeos que o Dinelli, lá de BH, emprestou uma lambreta para fazer um filme nacional e me chamou a atenção desse filme. O filme chama-se O Natal de Rita. O filme conta a história de uma mulher casada que de repente se vê desempregada e para se virar, ela começa a fazer cover da Rita Lee. E lá pelas tantas no filme, o marido dela some. E ela vai de lambreta com uma amiga procurar o marido. E a valente lambreta que ajuda a achar o marido. E quando ela passa, os homens ficam loucos. Até as mulheres ficam apaixonadas. E já que fui procurar por filmes nacionais, achei o filme Reza a Lenda, que seria uma versão Mad Max Tupiniquim. O filme se passa numa briga de gangues. É um troço meio atrapalhado, tem que ver o filme, mas parece que é bem legal e muito bem filmado. Olha pra mim. Ainda seguindo a linha da Lei Rouanet,
tem o filme A Garota da Moto, que depois virou uma minissérie do SBT. O filme, apesar do nome Garota da Moto, não tem muito negócio de moto não. Apesar da moça ser uma motogirl e passar o filme todo de roupa de couro, moto mesmo não tem nada. Tem algumas cenas dela passando de moto lá em Sampa, mas só isso. Mas tem também o filme Motorrad, que é um filme meio que de terror misturado com trilha. Os caras saem para fazer trilha lá na Serra da Canastra e entram numa zona proibida lá e tem uns assassinos. O filme é meio sanguinolento, como todo filme de terror que se preza. Mas parece que as cenas de moto são muito legais. Mataram o Maurício, como é que é? E para encerrar a série nacional, tem o filme Tração, que retrata o mundo do motocross. O filme conta a história do Ajax, que é um piloto de motocross. E o Ajax e seus amigos são convidados para participar de uma grande competição de moto, patrocinada por um político milionário, mas só que isso lá pelas tantas dá caca e dá tiroteio, briga, enfim. O ponto alto do filme foi um salto feito num canyon lá em Santa Catarina. O detalhe interessante desse salto é que ele foi filmado 2 meses antes do famoso salto do Tom Cruise no filme Missão Impossível. Obviamente que existe uma diferença de orçamento aí, mas a filmagem do filme nacional é bem legal. Olha só a cena. E já que o assunto é produção de filmes, vale a pena ver como algumas cenas de filmes foram feitas. No filme John Wick, com Keanu Reeves, tem várias cenas onde os caras brigam em cima das motos. E nesse filme foi usado muita cena com computação gráfica. Mas as cenas básicas foram filmadas dentro do estúdio com fundo verde. O fundo verde é usado para poder trocar o fundo depois na edição final do filme. Inclusive com vários efeitos adicionados digitalmente. E as cenas de estúdio são bem interessantes, que as motos estavam em cima de carrinho e pessoas vestidas de verde empurrando os carrinhos para lá e para cá para dar a sensação de movimento relativo entre uma moto e outra. E para dar a sensação de movimento, as luzes do teto do estúdio passavam como se fossem os postes da rua passando e um ventilador jogando vento nos cabelos do Keanu voar. Muito maneiro. Eu só fico imaginando como era a roupa verde, a malha verde dos caras que empurravam as motos para lá e para cá. Aquele trem deve coçar pra cacete. Já em outros filmes, como no caso do salto do Tom Cruise, onde o diretor quer que o ator esteja lá fazendo a acrobacia, de forma que a cena fique o mais real possível. E foi o caso do filme Venom, onde o diretor Kelly Marshall queria fazer as proezas com um ator de verdade. E o filme é tudo real, com exceção da computação gráfica do personagem Venom, que esse não tinha jeito. E o interessante é que as cenas são filmadas em Atlanta, mas é para dar a ideia de que o filme acontece em São Francisco. Por que São Francisco? Porque São Francisco tem as famosas ladeiras que foram imortalizadas no filme Bullitt, de 1968, onde os caras saem numa perseguição louca entre um Mustang e um Dodge Dart. Muito maneiro o filme. Inclusive, foi graças a esse filme que a Ford vendeu o Mustang o que quis. Mas enfim, o diretor, o Kelly Marshall, queria as cenas o mais real possível. E para isso, ele usou um guincho para pendurar tanto a moto quanto o piloto. A única computação gráfica que entra aí é o momento que o Venom puxa a moto de volta para ele. Olha só. Bacana a cena, né? No outro vídeo que eu falo sobre motos no cinema, tem uma cena que eu quero chamar a atenção sobre o filme Quando Explode a Vingança. E isso mostra como é importante usar os equipamentos da Harley Rider.
Se ele estivesse usando as bolsas de alforje da Harley Rider, não teria levado tiro. Não porque as bolsas sejam a prova de bala, mas porque elas ficam firmes no lugar e o cara não teria que andar devagar dando mole para os bandidos. Harley Rider, desde o tempo do faroeste, levando suas bolsas com segurança total. E aproveite que o site da Harley Rider está dando um desconto para quem usar o código MOTOLAMA5. São 5% de desconto em qualquer compra no site. Não se arrisque, use Harley Rider. Mas mudando o gênero do fantástico para a comédia, um ótimo filme sobre motos é o Wild Hogs, que uma tradução livre seria Os Porcos Selvagens, qualquer coisa como um javali. Mas em tupiniquês mudaram o nome do filme para Motoqueiros Selvagens. Cheio de poesia, né? O filme conta a história de 4 amigos, cheios de problemas, que resolvem fazer uma viagem de moto para espairecer. Olha, vamos sair por aí afora com essas motos. Pegar a estrada? Pegar a estrada. E eles se metem em um monte de encrenca. É bem divertido o filme. Não foi nada, não. What did you do? Maybe I blew up their bomb. Oh! I know, that was bad. What do we have here? 4 men, a bed, exploded. Oh! You fellas don't even recognize just how lucky you are to have each other. Damn lucky. Yes. E na linha de encrencas misturada com mentiras, tem sempre o James Bond, o 007. É o tipo do filme que as pessoas muito sérias não gostam, porque é muito cheio de mentira. Mal sabem eles que a graça do filme está nas mentiras e nas coisas impossíveis que acontecem ao longo do filme. Mas não são mentiras do tipo o cara ficar verde ou o leão falar. Bye, bye. Até porque a premissa desses filmes já é essa. No caso do James Bond, o filme é para mostrar uma história que poderia ser real. E os caras forçam bastante a barra nos filmes. Mas como o nosso assunto é moto, vou me ater ao filme Somente para Seus Olhos, de 1981. O filme conta a história de um barco inglês que é afundado com importantes segredos e um sistema de radar todo complicado. E o James Bond fica encarregado de resgatar esse radar. E ao longo do filme, como sempre, ele pega todas as gatinhas disponíveis. Inclusive, no meio do filme, os caras tentam atropelar a namorada do James Bond. Só que ele pega uma tábua e manda no peito dos caras e derruba, olha só. Mas como sempre, tem um monte de gente durante o filme tentando matar ele. E ele escapa de todas, até jogando um cara no precipício com um pontapé. Mas o ponto alto do filme é a sequência de motos na neve perseguindo James Bond de esqui. As motos são as XT500, que na época eram muito famosas porque tinha acabado de ganhar o Rally Paris-Dakar de 79. E para poder andar em cima da neve e do gelo, os caras usaram os pneus de cravos. Mas o que importa é que a sequência ficou ótima e divertida, cheia de mentira, como todo filme do James Bond que se preze. Outra perseguição boa e hilária é do Indiana Jones e a Última Cruzada, de 1989. Outra coisa interessante, como acabamos de falar do 007, o ator que faz o personagem, pai do Indiana Jones, é o Sean Connery, que foi um dos atores que fez os primeiros filmes do 007. Bacana isso.
Na história do filme, o pai do Indiana Jones é sequestrado porque ele estava buscando o Santo Graal. E finalmente o Indiana Jones consegue resgatar o pai. Só que ele vai fugir numa BMW R-75, típica do exército alemão, e os caras saem atrás dele durante o filme. Olha só que divertido. É claro que eu não consegui falar de todos os filmes que eu esqueci. Ainda tem muito filme, o que naturalmente libera para fazer o 4º episódio. Me aguardem. Então é isso. Um abraço, até semana que vem. Fui!